Olá, bom dia. O meu nome é Bruno António e sejam bem-vindos à sessão técnica do EWE. Este ano, num formato diferente, num espaço diferente, mas sempre rodeado com muita tecnologia. Como vimos, a plataforma está cada vez mais ampla e abrangente. Está cada vez mais simples, mais poderosa, mas sempre com muitas novidades. Nesta sessão vamos falar de algumas delas. Começamos com o ArcGIS Pro, que vocês já tão bem conhecem e que se afirma cada vez mais como sendo a ferramenta de Desktop GIS. Passo a palavra à Maria Jorge, que vos vai falar das grandes novidades desta última versão. Obrigada, Bruno. Bom dia a todos. O ArcGIS Pro coloca ao dispor dos utilizadores da plataforma ArcGIS uma variedade de novas ferramentas, funcionalidades e melhorias, dando assim continuidade à sua missão de permitir elevar o nosso trabalho, o trabalho do profissional de SIG da atualidade, a um nível superior com todos estes novos recursos. Estamos aqui hoje para partilhar convosco o nosso entusiasmo relativamente a algumas dessas novidades. A primeira novidade que trouxemos para vos apresentar são alguns dos novos gráficos de mapa, ou Map Graphics, do ArcGIS Pro 2.6. Criar mapas nunca foi tão fácil com gráficos e textos customizados. A utilização da nova ferramenta Add Graphics Layer permite-nos inserir gráficos e texto sem termos de investir tempo na construção de uma nova feature class. Para começar, vamos até às Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos são o único local do mundo onde os pinguins vivem no Equador. Usar gráficos de mapa para aprimorar e estilizar o nosso mapa é o nosso objetivo agora. Através aqui de adicionando a Add Graphics Layer ao nosso mapa, é adicionada uma nova camada e os separadores Appearance e Graphics ficam automaticamente ativos com todas as ferramentas que precisamos. Vamos então destacar uma zona litoral da Ilha Isabela onde vivem os pinguins. Através aqui da Target Layer, escolhemos então também a questão do desenho livre para assinalar a área pretendida e, por fim, alteramos a simbologia que pretendemos. Também pretendemos adicionar algum texto para identificar aqui a zona que estamos a trabalhar e, para tal, vamos utilizar então aqui o elemento Straight Test e escrever o que pretendemos. Mas o que é que torna o ecossistema das Ilhas Galápagos único? São as correntes oceânicas convergentes em torno do arquipélago. E para isso temos aqui a nossa Graphic Layer das correntes que nos mostra então como as mesmas contornam as ilhas e trazem águas frias ricas em peixe para os pinguins prosperarem. Este mapa também não estaria completo sem este elemento, o pinguim das Galápagos. E são estes alguns exemplos dos novos gráficos de mapa no ArcGIS Pro que ajudam então a aprimorar e estilizar os nossos mapas rapidamente. É com grande entusiasmo também que vos dou a conhecer as Voxel Layers ou 3D Voxel. A nova Voxel Layer do ArcGIS Pro permite visualizar e explorar fenómenos multidimensionais de uma forma completamente nova. Em primeiro lugar, vamos analisar aqui a distribuição do monóxido de carbono na atmosfera. Os voxels são cubos tridimensionais que podem armazenar uma variedade de dados. Neste exemplo, vamos aqui analisar a distribuição de monóxido de carbono através do serviço Copernicus Climate Change. Vamos poder facilmente fatiar uma parte deste volume através da ferramenta Slice e descobrirmos assim informação embebida no mesmo. Observem aqui, na zona da América do Sul, a cor a escurecer, o que pode indicar que a mesma poderá ter origem nos focos florestais da floresta tropical ainda ativos. Mas, aqui, jogando com a transparência, se não a tivermos em consideração, vamos ver apenas uma caixa amarela e não é isso que se pretende. Vamos então aqui tirar partido desta função para darmos destaque a valores relevantes de uma forma interativa. As voxel layers podem também ser utilizadas noutras análises complexas, como os tipos de solo. Vamos até aos Países Baixos. Se observarmos abaixo da superfície, vemos um modelo geológico. Um dos pontos fortes de uma voxel layer é poder mostrar-nos uma enorme quantidade de dados de uma só vez. Aqui conseguimos visualizar cerca de 500 milhões de cubos voxel. Trabalhando então aqui o zoom, vemos que a layer permanece altamente interativa. E se o aumentarmos ainda o suficiente, quase que parece que estamos perante um Lego, e também temos aqui em consideração que as alturas foram sujeitas a um exagero para serem mais notórias.
Também temos aqui a questão de permitir-nos identificar os vários tipos de solo, por exemplo, a turfa, aqui exibida a castanho. É possível criarmos uma secção entre as principais cidades também, por forma a explorarmos a distribuição deste tipo de solo, pois a turfa é muito macia e resulta em elevados custos para a construção. Ter acesso a este tipo de informação antes de iniciar um projeto é muito, muito valioso. Agora vamos examinar uma voxel layer com a temperatura da água do Oceano Atlântico ao longo do tempo. As voxel layers permitem que se observem dados de várias maneiras. Como definir uma isosuperfície, não é? Aqui vamos alterar o valor, tanto manualmente como de uma forma interativa. Nos exemplos anteriores temos que foram tratados dados tridimensionais. Aqui vamos adicionar-lhes o tempo para termos as 4 dimensões. E reproduzindo então a animação do tempo fornecida pelo time slider, vemos que a água quente, representada a rosa, vermelho e amarelo, desloca-se para o norte, mostrando aqui a influência da corrente do Golfo. As voxel layers podem ser criadas através de dados disponibilizados publicamente, como estes da NOAA, ou também através das vossas próprias layers, usando outras ferramentas de geoprocessamento, como por exemplo o 3D Kriging. O que torna uma voxel layer tão poderosa é, sem dúvida, a facilidade de visualização em 3D. Agora vou mostrar-vos 2 novas ferramentas de geoprocessamento, o Collocation Analysis e o Spider Diagrams, para nos ajudar a compreender a relação entre acontecimentos em particular, neste caso para os postos de iluminação danificados e os acidentes de trânsito à noite. Aqui vemos os acidentes de trânsito registados num ano neste bairro de Chicago. Queremos então analisar se eles estão relacionados com as chamadas que foram efetuadas no sentido de reportar os postos que não estão a funcionar. Com estes pontos no mapa podemos ver que existem algumas relações espaciais entre os acidentes e os postos de luz, mas também podemos fazer aqui algum zoom e verificar que neste bairro, por exemplo, existiu um acidente a 24 de julho e vários registros de postos de luz que não funcionam nesta área. Embora estejam todos próximos, do ponto de vista espacial, eles estão separados no tempo. Isso não significa que estejam, afinal, relacionados ou não. A ferramenta Collocation Analysis calcula padrões de locais que tenham então uma associação espacial entre 2 categorias de pontos. A mesma vai devolver-nos uma representação no mapa da probabilidade da associação espacial entre 2 categorias. A outra ferramenta, Generate Origin Destination Links, vai gerar linhas de conexão entre os recursos de origem e os de destino, o que geralmente é conhecido pelo diagrama de aranha. Se tentarmos fazer uma análise visual à escala de uma cidade inteira, torna-se quase que impossível entender a precisão dessas relações. E esta ferramenta, Collocation Analysis, vai nos permitir colocar essas conexões no espaço e no tempo. Queremos descobrir a relação entre os acidentes e os postos de iluminação avariados com uma distância de 100 metros no espaço de uma semana. E aqui vemos que foram destacados então os pontos estatisticamente localizados para este efeito a vermelho. Vamos investigar também um desses locais e, nesse sentido, vamos visualizar a relação que existe entre os vários pontos neste sentido. Depois de identificarmos estes pontos, vamos de seguida querer atribuí-los a um gabinete de manutenção mais próximo para efetuar uma inspeção rápida. Nesse sentido, vamos então utilizar a ferramenta Generate Origin Destination Links, que nos dá então o cálculo da distância entre estes pontos. O uso de diagramas de aranha é utilizado em várias áreas, como o planeamento urbano, os estudos de migração, o crime e a análise de negócio. Estas são apenas 2 das ferramentas de entre todo o leque de novas ferramentas que estão a dispor no ArcGIS Pro 2.6. Agora, queria-vos mostrar a nova ferramenta de análise de multicritério do ArcGIS Pro, designada por Suitability Model. Esta ferramenta vem simplificar o processo de planeamento da instalação de um novo local, permitindo aos utilizadores concluírem rapidamente esta operação com uma única ferramenta integrada. Trata-se também de um excelente recurso que os professores têm ao seu dispor para ensinarem os conceitos de SIG de uma forma altamente motivante. Vamos até o Havaí,
onde o café é a segunda maior cultura e deve crescer continuamente durante a próxima década, e aqui temos o desafio de encontrar então novos locais para a produção de café. Vamos aqui iniciar a nossa análise, carregando várias layers que podemos sobrepor de forma muito rápida. Aqui vemos a cobertura do solo, o declive, bem como a percentagem de endisol, que é um tipo de solo rico em cinzas vulcânicas que favorece o crescimento do café. Após os dados serem adicionados, podemos aqui selecionar uma camada para então efetuarmos a nossa análise. E aqui o mapa vai nos mostrar as zonas mais adequadas a verde escuro e as zonas menos adequadas a vermelho. No canto inferior esquerdo podem observar no painel de transformação o histograma geral do modelo de análise multicritério. Ao centro vamos ter a janela de transformação, onde podemos alterar aqui as layers e os valores numéricos, e à direita o histograma resultante desta camada. Portanto, a ferramenta conhece automaticamente o land cover, não é? A cobertura do solo, como dados categóricos. Mas podemos continuar a adicionar e analisar mais camadas por forma a enriquecermos o nosso modelo, como a temperatura do ar, o sol dominante, o nível pH, entre outras. E nesse sentido, vamos obter um modelo final de análise multicritério com o aspecto que vamos ver a seguir. Esta etapa final vai utilizar aqui a função locate para descobrirmos então um terreno com 640 acres dividido em duas zonas. E vamos poder ver que a conclusão da mesma vai nos devolver aqui dois terrenos que já são propriedade de alguém. Como podemos ver, o modelador de análise multicritério é poderoso e dinâmico. Uma verdadeira experiência de uma ponta à outra, desde a análise dos dados para o encontro da localização ideal. E uma excelente forma de estudarmos e compreendermos as sobreposições ponderadas. Tudo numa só ferramenta. Por fim, vou-vos mostrar a novidade que traz o Locate-XT. O Locate-XT é uma extensão do ArcGIS Pro e do ArcGIS Enterprise que pode ajudar a obter insights e contexto geoespacial a partir de dados não estruturados, incluindo mensagens, relatórios, briefings e meios de comunicação. Podemos extrair locais através de texto, podemos obter formatos de coordenadas variados em vários idiomas, também criar features através de locais personalizados e capturar texto com base em palavras-chave. Tudo a partir de documentos não estruturados. Vamos examinar cerca de 500 documentos arqueológicos maias, como este, que contêm o nome de locais, o país, bem como a data em que foi descoberto pela primeira vez, uma variedade de formato de coordenadas também. Examinar todos estes documentos é realmente uma tarefa que duraria horas, não é? Conseguimos extrair o texto, as coordenadas, tudo isso. Agora, com o Locate-XT, podemos automatizar a extração deste texto de centenas de documentos apenas em alguns segundos. Para começar, vamos aqui adicionar os nossos documentos. Temos uma grande variedade de formatos, como podem ver, e os mesmos vão aqui levar-nos a que escolhemos as propriedades pretendidas ao nível de palavra-chave, que podem ser estas. 3, por exemplo, neste caso. Um novo recurso é a capacidade também de converter datas noutros idiomas, e também os formatos de padrão e de hora. Vamos executar a ferramenta e ela vai percorrer os documentos apenas em alguns segundos, adicionando os locais ao mapa. Se definirmos a simbologia destes locais com base há quantos anos atrás foram descobertos, podemos fazer aqui um zoom à península do Yucatán e ver locais a amarelo que foram descobertos bem antes dos seus pares. Um deles é Tulum, um dos mais famosos sítios arqueológicos do mundo, localizado no México e que foi descoberto pela primeira vez em 1581. Assim, o Locate-XT extrai locais, textos e datas dos vossos documentos de uma forma absolutamente rápida, a partir de documentos não estruturados em segundos. Obrigado por estarem connosco.